Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. O nosso assunto hoje são as redes sociais, o papel delas na sociedade e como os meios de comunicação hoje lidam com este assunto nos contextos atuais. Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio Jonas Oliveira, diretor de parcerias de jornalismo e política do Twitter Brasil. Tudo bom, Jonas? Seja bem-vindo ao Em Pauta, TV Fevale. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber aqui para um papo qualificado aí sobre redes sociais. Já vou começar então perguntando, queria que, para a gente começar mesmo o assunto, dar uma ideia do que a gente vai abordar aqui, se tu pudesse, por favor, contextualizar o que são as redes sociais hoje no Brasil, né, no contexto nacional, né, como é que está a situação hoje, né, das redes sociais. Bom, eu trabalho no Twitter Brasil, sou diretor de parcerias de jornalismo e de política, posso falar com mais propriedade do Twitter, né? O Brasil é um dos principais mercados no Twitter no mundo, é tratado como um mercado prioritário, onde a gente já teve um crescimento muito grande, né? Tanto em número de usuários e de interações nos últimos anos, e ele é enxergado pela empresa como um mercado de grande potencial ainda de crescimento, né? Acho que é algo que é bem natural do brasileiro de ter essa interação, de fazer esse tipo de interação em redes sociais e isso se reflete, eu acho, de maneira muito forte no Twitter, mais especificamente. O Twitter é um reflexo do que é o próprio brasileiro, seria mais ou menos isso. A interação do brasileiro é bem refletida nessa rede social especificamente. O Twitter ele tem algumas características, né, que fazem com que ele seja praticamente, a gente até brinca que é como se fosse um eletrocardiograma do que está acontecendo no mundo, né? Por ele ser a melhor rede para tempo real, né, por ser público, não ter filtros, por ser em ordem cronológica, né? Então, quando você acessa a sua timeline, você tem aquilo que está acontecendo de fato naquele momento, sem nenhum tipo de filtro. Acho que ele é um retrato bem fiel do que está acontecendo no momento no país. Então, por isso que ele é uma rede que tantas pessoas usam para se informar sobre o que está acontecendo e também como segunda tela, por exemplo, tanto de programas de entretenimento ou eventos esportivos ou acontecimentos políticos, né? As pessoas elas se voltam para o Twitter para comentar aquilo que elas estão vendo em tempo real, seja na tela da TV ou no mundo que está acontecendo ao redor. Em função disso, teria condições de comentar com a gente o tipo de mercado que movimenta toda essa interação trazida pelo Twitter, que tipo de mercado movimenta o Twitter, por exemplo, hoje no país? A gente não divulga dados específicos por mercados no Twitter, né? No mundo somos hoje 320 milhões de usuários, né? A maioria desses usuários utilizam, 80% eu diria, utilizam via celular, e o Brasil eu diria que é o quinto, está entre os 5 mercados mais importantes do Twitter no mundo, né? São esses os números que a gente costuma divulgar, mas a gente pode dizer que é um mercado que tem um movimento muito grande no Brasil, não só do ponto de vista orgânico, mas comercial também. O Brasil é um dos países que mais tem sucesso nesse tipo. É enxergado como uma plataforma muito forte para as marcas também estarem presentes e anunciarem. Ao mesmo tempo, não dá para deixar de comentar a questão de convergência, né? O Twitter, a gente viu recentemente, um exemplo na final do MasterChef, se eu não me engano, na final do MasterChef, uma ação da TIM, se eu não me engano também, em tempo real ali, revelando qual que era o vencedor do programa via Twitter. Essa questão, o Twitter ele é natural para esse tipo de ação. Tu comentaste agora sobre a segunda tela, ele é um meio natural de convergência aí entre mídias? Sim, quando você cita, por exemplo, esse caso do MasterChef, né, eu acho que é até interessante falar disso, porque essa é uma iniciativa que teve a participação, é claro, nossa, especificamente da nossa equipe de parcerias de mídia, né, em trabalhar junto com a emissora para pensar em todas as ações, o que poderia ter de inovação ali. Mas a partir do momento em que a emissora entendeu qual era o potencial do Twitter de interação e de recompensar a audiência também, exibindo na tela os tweets das pessoas sobre o programa, né, tornando
cada vez mais interativo, ela soube também enxergar um potencial comercial daquilo, que poderia haver marcas, né, que já estavam ali fazendo parte do pacote ali de patrocínio do programa, enfim, dos anunciantes, que poderiam se apropriar daquelas dinâmicas, né? Então, acho que foi é um dos cases, né, como a gente diz, eu acho que mais interessantes até por isso. Eu acho que fechou-se ali um ciclo em que você tinha uma participação bem ativa do usuário, até determinante ali nos rumos do programa, e eles souberam entender que eles poderiam utilizar isso até para alavancar novas formas de mídia, né? Né, se não tivesse essa interação não aconteceria. Foi super interessante esse case em específico, porque me recordo, acho que foi na edição passada, eu acompanho o programa, na edição passada o que aconteceu foi que o vencedor foi divulgado antes no Twitter, acho que por algum engano, acho, da emissora, e isso teve uma repercussão tamanha que dessa vez foi utilizado a favor do programa em si, não que tivesse sido contra na primeira vez, mas teve uma repercussão muito grande. E isso denota, acho, talvez, puder comentar a respeito da natureza de imediatismo do Twitter, né? Também de poder de se alastrar rapidamente, né? Talvez essa seja a grande, do Twitter como rede social, seja a grande vantagem, e não sei se talvez às vezes uma desvantagem, não? Não, até só fazer uma correção, no ano passado foi divulgado primeiro no Twitter, não foi um erro, Foi proposital. Foi proposital. Não, tá, eu me lembrava que tinha acontecido de ser divulgado antes, mas aí teve uma repercussão, muitas vezes positiva, algumas pessoas não gostaram, então acho que se aproveitou esse case para se retrabalhar isso. Exato. Agora, em relação a esse caráter que você mencionou, de que tudo se propaga muito rápido, né, isso tem a ver com algumas das características que tornam o Twitter único, e quando eu falo único, não estou dizendo que é melhor ou pior, é diferente. Acho que a gente tem diferentes redes hoje e cada uma tem a sua característica, né? Então, o Twitter, o fato de ser público é um deles, então faz muito pouco sentido, por toda a dinâmica de interação da plataforma, você ter uma conta privada no Twitter, né? Enquanto em outras redes, a tendência é você utilizar aquela rede para se comunicar mais com amigos, com pessoas próximas, né? E você tem ali níveis de acesso àquilo que você está postando no Twitter. Faz pouco sentido você manter a sua conta fechada porque você limita demais a sua capacidade de interação, né? Então o Twitter, ele, por ser público, ele não tem filtro, né? Não tem um algoritmo trabalhando ali para te dizer o que é mais importante ou não. A gente até tem a opção, quando você acessa a sua timeline pela primeira vez, de ter ali no topo os tweets mais relevantes por uma questão de engajamento, mas é só você atualizar, está 100% em tempo real, né? Então, essas características, eu acho que elas fazem com que a informação ela não tenha muito limite, né? Tudo que você coloca no Twitter viraliza, tem um potencial de viralizar muito, muito rapidamente, né? Tanto que você pode ver alguns exemplos de anúncios feitos por políticos, por exemplo, o Obama, quando anunciou a visita a Cuba, ele fez pelo Twitter, né? Tudo que se diz no Twitter tem um caráter de declaração oficial, né? Então, e várias outras vezes a gente viu celebridades escolhendo o Twitter como canal para fazer anúncios justamente por essa característica, né? Porque do Twitter ele não vai ter... O tweet ele não vai encontrar barreiras para ele ser embedado, por exemplo, no site, para ele ser utilizado por uma rede de TV, ou mesmo compartilhado em outras redes, né? Então, essas características que fazem com que o Twitter tenha esse caráter tão viral. Isso é super interessante que você acabaste de comentar, que é a capacidade de conversar com outras redes sociais, né? E essa capacidade de se alastrar, né? Essa capacidade de se capilarizar, né? Digamos assim, pelas redes sociais e pela própria internet em si, tem suas vantagens, como a gente comentava. Existem desvantagens ou coisas que a própria equipe precisa cuidar um pouco mais em função dessa natureza de alastramento? Eu acho que hoje, o público em geral, os usuários, a gente já alcançou um nível de maturidade, digamos, em relação a 2006, que foi quando o Twitter foi lançado, né, de saber exatamente qual a dimensão que um tweet pode tomar, né? Eu acho que no início
Acho que todo mundo deve conhecer o caso de alguém que tweetou mais do que deveria, né? Enfim. Até hoje ainda acontece, né? Principalmente com Acontece celebridades, né? Sim. Acontece com uma certa frequência. Acontece, ou mesmo de tweets antigos que São ressurgem, resgatados. né? São resgatados, mas Agora, enfim. na época de eleições, né? Tem acontecido muito. Exato. Mas isso é do jogo. Eu acho que é uma característica da plataforma, né? Que a gente escolhe, enfim, é uma plataforma que dá a voz ao usuário, que te permite, enfim, permite todo mundo poder se expressar da maneira como bem entender, e acho que cabe ao usuário saber colocar esse filtro no que deve ser relevante ou não, né? Maravilha, Jonas. A gente vai para um rápido intervalo agora, o Em Pauta volta em seguidinho. Continuamos conversando aqui sobre redes sociais, sobre o papel das redes sociais no contexto atual. Estamos de volta com o segundo bloco do Em Pauta de hoje, falando aqui sobre redes sociais, o papel delas no contexto atual, na sociedade atual. Estou aqui no estúdio com o Jonas Oliveira, diretor de parcerias de jornalismo e política do Twitter Brasil. E a gente falava, Jonas, no bloco anterior, especificamente sobre esse poder de se alastrar, né, esse poder do Twitter de se espalhar rapidamente. Tu comentava que ele tem poucas barreiras, ou nenhuma barreira praticamente, né? E fácil de ser encontrado até mesmo em outras redes sociais, em princípio concorrentes, né, de mercado do Twitter. Em função disso, eu queria comentar especificamente sobre a questão das notícias no Twitter, o jornalismo mesmo, né? Como é que tu vê hoje o que os veículos tradicionais de comunicação, ou veículos de massa, digamos assim, TV, rádios, revistas, jornais, como é o comportamento hoje no Brasil delas em relação ao próprio Twitter? A maioria, não sei se dá para dizer que a maioria, mas acho que a maioria abraçou, né, como muitas vezes como seu principal veículo, e através mesmo aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito os comunicadores desses veículos utilizando seus Twitters, suas contas pessoais para noticiar coisas ali que acabam não entrando no dia a dia do veículo para qual a pessoa trabalha, né? Como é que tu vê essa relação do Twitter com esses veículos mais tradicionais? Eu diria que o uso, quase que o uso principal do Twitter, né, que a gente identifica entre os usuários, é se informar sobre o que está acontecendo no mundo, né? Devido a todas essas características que a gente falou, ele é uma ferramenta muito poderosa para isso, né? Para você se informar e, na outra ponta, para você distribuir conteúdo. Eu né? uso o Twitter como, só dando um exemplo pessoal, né? Eu uso o Twitter como um feed de notícias, assim. Exato. Basicamente. E é um caso bem comum. E para os veículos de comunicação, eu acho que ele pode ser útil, a gente costuma falar em 4 pontos, né? Para você descobrir conteúdo também, né? Enfim, na sua redação, eu acho que é indispensável que você tenha ali conhecimento de como buscar conteúdo no Twitter. Ele vai te ajudar na hora de produzir conteúdo, então para você fazer apurações, para você encontrar fontes, né? Ele vai te ajudar a distribuir esse conteúdo depois, então como você compartilhar ali os seus links, os seus vídeos, e depois ele te permite também engajar, né? Te permite ter um retorno ali, dar um retorno imediato para a audiência, iniciar conversas que no meio tradicional não aconteceriam. No Brasil, eu acho que a gente tá num nível cada vez mais maduro e mais próximo ao mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que acho que, enfim, é lá que surgiu o Twitter e outras redes, e acho que lá eles já estão num nível um pouco mais maduro de enxergar as redes como um aliado, como uma ferramenta a mais, né, de distribuição e não como um concorrente. Acho que em algum momento é natural que tenha tido uma certa resistência por parte dos veículos nesse sentido. E falando especificamente de Brasil, você mencionou o caso de jornalistas aqui no Rio Grande do Sul que utilizam. Não é para fazer média porque eu estou aqui, mas eu vejo os veículos de comunicação no Rio Grande do Sul, Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS,
como realmente na ponta como quem utiliza melhor o Twitter hoje no Brasil, comparado até com grupos maiores nacionais, né? Eu vejo estratégias bem mais ousadas e mais eficazes. Eu acho que não deixa a desejar nenhum outro grupo, os grupos de mídia aqui do Rio Grande do Sul, nesse sentido. A questão de se trabalhar o jornalismo especificamente para esse veículo, tu vê isso como uma realidade que não dá para escapar hoje em dia, ou ainda tem veículos que fogem um pouco disso? Como é que tu enxerga essa realidade, sabendo das realidades diferentes do Brasil hoje? Citaste o exemplo aqui do Rio Grande do Sul e eu acho que aqui, pelo que eu conheço também, está muito bem integrado. Mas tem ainda lugares em que ainda se tem essa diferença. Tu comentaste agora da própria diferença para os Estados Unidos, da gente estar avançando um pouquinho ainda atrás disso, mas no nosso país, dimensões continentais e diferentes realidades também, contextos econômicos, etc. Como isso acontece isso aqui no país? O que eu vejo o grande limitador em qualquer redação para você conseguir investir em qualidade, né, em diversas frentes, ou seja, eu conseguir deslocar recursos para produzir para tal rede, para tal rede, para tal rede, é recurso mesmo, né? O contexto que a gente tem hoje, né, o jornalismo enfrenta dificuldades, as redações não têm grandes equipes mais, então acho que essa é a grande diferença. Nem todo mundo tem recursos suficientes para poder investir em equipe para dar conta de produzir conteúdo para cada rede. E às vezes onde você vai ter, quando você vai ter um melhor resultado, né? Se você souber entender, por exemplo, qual a diferença do Twitter para outras redes e produzir conteúdo, né, especificamente pensando ali como que aquela rede se comporta, como os usuários se comportam, o que eu vou usar de conteúdo para cada um, eu vou ter um desempenho melhor do que se eu simplesmente jogar ali o link para o meu conteúdo, né? Então acho que a grande dificuldade, e aí é totalmente compreensível, é você de fato ter equipe para dar conta de abraçar todas essas tarefas. Consegue ver, a gente escuta aqui e ali, eu acho que hoje não mais tanto, mas logo que surgiu com força, por exemplo, o Twitter no Brasil, no meio, e eu acho que ele surgiu também num momento em que se discutia muito, por exemplo, no meio da comunicação, o papel do jornalista em função do diploma, daquela discussão toda da necessidade ou não do diploma. E as redes sociais, especialmente o Twitter, em função disso, vieram nesse momento em que estava se discutindo isso. E aí começou... existia uma discussão, principalmente no meio da academia, né, que um grande defensor do diploma, né, no meio jornalístico, por exemplo, de o quanto que o usuário comum, digamos assim, do Twitter, e não um veículo de comunicação ou um jornalista especificamente, se utilizava daquilo para dar notícias, estou no local, tirei a foto, coloquei ali no Twitter, ou noticiei aqui, está acontecendo tal coisa na rua tal, antes de todo mundo. Ou seja, roubando, digamos assim, o papel do furo jornalístico, né? O furo de reportagem e tal. Isso mudou, o jornalista hoje consegue trabalhar, mesmo com esse imediatismo, assim, sabendo que nem sempre o jogo está ganho, nessa questão do furo, por exemplo. Se consegue trabalhar isso de maneira tranquila hoje em dia? Eu acho que, de fato, mudou de forma brutal, né, esse eixo de quem antes detinha quase que um monopólio, digamos, sobre né, de poder divulgar informações, né, de ter um canal para falar com milhões de pessoas, e hoje, em tese, quem tem um perfil no Twitter pode, enfim, até pelo fato de ser público, um tweet pode viralizar, percorrer o mundo todo como informação. Dito isso, acho que ainda tem um peso e uma importância muito grande para quem são, enfim, para os jornalistas e para os veículos de mídia tradicionais, né? Você vê que esses são os perfis que mais que têm seguidores e que, enfim, que ainda têm uma credibilidade muito grande. Então, eu não vejo uma substituição, mas eu acho que eu vejo um novo cenário em que você tem mais diálogo, né? Que você tem mais contestação ali imediata, né? Você tem um retorno imediato
do leitor. E você tem também esse aspecto mais colaborativo, né? Quando eu mencionei que é fundamental para as redações monitorarem o que está acontecendo no Twitter também, né? São vários os casos em que você tem testemunhas oculares que, às vezes nem com o intuito de dar um furo, digamos, né? Nem um faro jornalístico ali de noticiar em primeira mão, mas as pessoas compartilham o que está acontecendo na vida delas, né? Então, várias vezes você vê em episódios, vou dar como exemplo aqui os atentados em Paris, você consegue identificar quais foram os primeiros tweets das pessoas falando a respeito. E aí é curioso notar que logo, se você olhar as conversas que surgiram a partir daquele tweet, são vários jornalistas entrando em contato, né, para pedir informações. Uhum. Né? Então, eu acho que O Twitter virou, o usuário de Twitter virou uma fonte. Virou realmente. uma fonte, exatamente, uma fonte de informações, não necessariamente um concorrente dos veículos, até porque eles que têm ainda os grandes canais de distribuição. Eu queria que tu comentasse, a partir do teu envolvimento com o Twitter aqui no Brasil, que tipos de campanhas ou cases de sucesso são mais destacados aí nos últimos tempos, ou que dá para se dizer assim, essa ação deu muito certo e foi em função da natureza dessa rede social. O que funcionou muito bem aí nos últimos tempos? Difícil eu te destacar agora, assim, de bate-pronto mas uma que me chamou bastante atenção no ano passado nesse ano, foi o Estadão, que fez uma campanha para o Dia Internacional da Mulher. Eles tinham dado que a cada 7 minutos uma mulher era vítima de agressão, aliás, a cada 7 minutos havia uma denúncia de agressão à mulher no Brasil. Uhum. E aí durante o dia 8, durante as 24 horas do dia 8, a cada 7 minutos o Estadão tweetou o mesmo link, né, para essa matéria, mudando o texto, apenas o texto do tweet. E cada tweet continha o texto de uma denúncia real. Uhum. Né? Então, durante 24 horas foram 205 tweets diferentes, né, com uma denúncia real de violência contra a mulher. Uma ação que rapidamente entrou no Trending Topics e foi bastante comentada e que eu achei que foi bem inteligente a maneira como eles utilizaram uma característica da plataforma, que é pelo fato de ser tempo real, né? Enfim, então você consegue trabalhar bem essa questão de dividir a cada 7 minutos. Eu achei que foi uma ação bem interessante para ficar no universo mais recente. Comentar sobre o Trending Topics agora. Essa ferramenta ali dentro do Twitter, qual é a importância dela principalmente para vocês que trabalham na empresa, né? Mas também para se ter uma ideia como um todo do que está acontecendo e o que está sendo comentado, na verdade, né? Em tempo real, né? Qual é a importância do Trending Topics para vocês? Para mim é uma ferramenta fundamental. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o que está... Se tiver alguma coisa muito importante acontecendo, vai estar no Trending Topics. Isso é inevitável. Dá para se dizer isso com total certeza? Com certeza. Qualquer assunto que seja, né, realmente relevante, acho que dificilmente ele vai deixar de figurar ali, pelo menos por algum tempo, nos Trending Topics. A gente tem vários exemplos recentes disso. Então, ele é um reflexo do que as pessoas estão comentando, né? E é uma coisa que meio que se alimenta também, né? A partir do momento... você imagine que tem 500 milhões de tweets por dia na plataforma, né? Você não necessariamente você segue um número muito menor que isso de contas. Então, o Trending Topics, ele, assim como as hashtags, etc., são maneiras de você descobrir conteúdo, né? E que é muito utilizado pelas pessoas para comentarem o assunto que está acontecendo e mesmo para saber o que está acontecendo, dar a sua opinião. Enfim, então acho que é um bom termômetro do que está acontecendo no mundo, sim. Jonas, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que tu comentasse então um pouco, fizesse, se possível, um exercício de futurologia, assim, digamos, o que se espera para essa plataforma a partir de hoje, no contexto, levando em conta o contexto atual, especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem um contexto de muita incerteza em tantas áreas, especialmente na política, na economia, na parte social, como o Twitter pode se encaixar nesse contexto, né? E o que se espera daqui por diante para ele como rede social? O Twitter, acho que ele vai manter sempre essa característica de ser a voz do usuário e de ser a melhor maneira para você se conectar em tempo real com o que está acontecendo no mundo.
Dito isso, eu acho que a grande aposta para esse ano, eu acho que nem é para, não estou falando de futuro, eu estou falando de presente, é vídeo. Acho que quem souber investir em vídeo e vídeo ao vivo, né, no caso do Twitter, a gente tem o Periscope, que é o aplicativo de transmissões ao vivo. Quem souber investir nessas duas coisas, acho que vai sair bem na frente. É a grande tendência em qualquer rede social hoje. Você pode ver que é a integração com o vídeo. Cada vez mais você ter vídeo nativo dentro das redes, né? Quem souber investir nisso sai bem na frente. Jonas, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Em Pauta. Foi um prazer conversar contigo e parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado. Boa sorte nos próximos projetos. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A gente encerra o Em Pauta de hoje, então você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Fevale. Até a próxima.